Para mim, a principal chave de transformação no nosso país em relação a cuidado centrado na pessoa vai começar dentro das universidades. É muito comum fora do Brasil a gente falar de conselho consultivo de pacientes. Por que aqui é tão difícil a gente trazer isso? Por que a gente coloca tanta barreira para trazer o paciente para dentro e ouvir ele para entregar um serviço mais digno e mais redondo para ele? Não é sobre grandes coisas, não é sobre gastar dinheiro, mas é sobre criar um elo de compaixão, de empatia e de uma escuta onde você esteja presente, no momento presente, do profissional com o paciente e principalmente do profissional com o profissional. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância de entender cada pessoa em sua individualidade, numa referência à campanha O que Importa para Você. Quer saber mais sobre a Sobrexp? Bora conhecer o site sobrexp.com.br ou, se preferir, acessar nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Nosso arroba é sempre o mesmo, Sobrexp, ok? Passa por lá, dá um alô pra gente, a gente vai adorar. Bora começar? Eu sou Túlio Fonseca e antes de te apresentar o time que vai estar com a gente hoje, vou fazer um resumo rapidão sobre o tema do nosso episódio. O que importa para você? Essa é a campanha inspiradora que tem como objetivo promover a abordagem centrada no paciente, valorizando suas necessidades, desejos e expectativas em relação ao cuidado de saúde. Essa campanha incentiva profissionais de saúde, equipes multidisciplinares e instituições a fazerem uma pergunta simples, porém poderosa. O que importa para você? Essa pergunta busca criar um espaço de escuta ativa e diálogo, onde o paciente é convidado a compartilhar suas perspectivas e desempenhar um papel ativo em seu próprio cuidado. Ao colocar o paciente no centro da conversa, a campanha busca promover uma comunicação mais empática e uma relação mais próxima entre profissionais de saúde, familiares e pacientes. Afinal, entender o que é importante para cada pessoa individualmente é essencial para oferecer um cuidado verdadeiramente personalizado e de qualidade. Neste episódio, faremos um bate-papo com o objetivo de explorar a importância da comunicação centrada no paciente, os benefícios de envolver os pacientes nas decisões sobre o cuidado e como isso pode impactar positivamente a sua experiência de saúde. Prepare-se para uma conversa inspiradora e cheia de insights valiosos. Juntos, vamos descobrir como a campanha O que Importa para Você pode ajudar a transformar a maneira como nos relacionamos com a saúde e como podemos tornar o cuidado mais humano e individualizado. Preparado? Então segura porque vai estar hoje conosco o presidente da Sobrexp, Marcelo Alvarenga. Tudo bem, Marcelo? Oi, Túlio. Tudo bem? E você? Como é que você está? Também vai estar conosco a Carla Ledo, diretora científica da Sobrexp. Seja bem-vinda, Carla. Oi, Túlio. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Para falar com a gente hoje sobre a importância de entender cada pessoa em sua individualidade, convidamos a Camila Lorenz, que tem formação em administração hospitalar, é sócia fundadora da Sobrexp e atualmente é diretora de experiência da Zep Strategy. Seja bem-vinda, Camila. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo muito bacana. Bom, e antes da gente começar, quem é Camila Lorenz? Fala pra gente. Bom, acho que para começar, eu sou uma apaixonada pela área da saúde. Eu escolhi minha formação porque eu queria pensar em como eu poderia contribuir com o nosso ecossistema de saúde, olhando para o paciente, familiar e colaboradores, para que a gente possa ter uma relação mais humana possível. Eu também sou sócia e diretora de experiências da ZEPS. Nós somos uma agência focada na área da saúde para estratégias.
E um dos pontos mais importantes, né, que a gente vai estar conversando aqui, eu sou champion do movimento do Que Importa Pra Você aqui no Brasil. E também aqui com o meu super colega, com o Marcelo, eu sou sócia fundadora da Sobrexp. Muito bom, Camila. Olha, queria dizer então que é um prazer, né, estar aqui com você hoje nessa conversa e também com a Carla Ledo. E dizer que esse assunto, ele está diretamente relacionado aí, né, ao que a gente acredita, ao que a gente quer inspirar e provocar as pessoas e as instituições a vivenciarem. Então, assim, é um privilégio poder fazer parte desse podcast aqui com você e ter você, que é essa grande inspiração para a gente nesse assunto, tá? Então, obrigado de verdade. Eu vou começar, então, aqui trazendo uma primeira pergunta, uma primeira provocação, né? E eu queria que você pudesse contar um pouquinho, Camila, pra gente, como é que o movimento, o que importa para você, surgiu no mundo e qual que é a importância estratégica que ele tem, né, com relação aí tanto à experiência do paciente quanto à experiência do colaborador e esse tema mais macro aí que a gente fala, que é o cuidado centrado na pessoa. Você pode contar um pouquinho pra gente? Bom, o movimento do Que Importa Pra Você, ele começou antes de ter as ações. Saiu um artigo em 2012 pelo New England Journal of Medicine. O título do artigo é o Shared Decision Making. É um artigo do Michael Berry e da Susan Eddickman. Então, esse artigo, ele acaba motivando os profissionais de saúde, principalmente aos médicos, que eles devem abandonar o papel de autoridade paternalista que eles têm e aprenderem a se tornar parceiros dos pacientes e dos familiares. Então, o que ele traz dentro desse artigo? Que a gente tem que parar de enxergar qual que é o problema do paciente para entender o que é importante para aquela pessoa, né? Ele fala para a gente perguntar, ouvir e agir. E aí, com a leitura desse artigo, a antiga presidente do IHI, a Maureen Bisogno, ela, em uma das palestras dela, nos anos seguintes, ela motivou, ela perguntou, instigou todo mundo que estava no congresso a começar a perguntar para os pacientes familiares o que importava para eles. E aí, com isso, uma enfermeira chamada Jean Rogers, lá na Escócia, ela pensou, ficou pensando nisso, como é que eu posso colocar isso em prática, como eu posso colocar isso com o paciente, até que veio a principal paciente dela para ela fazer essa pergunta, que foi em 2015. O nome dessa paciente ela é Kendra, e ela estava internada, ela tinha um autismo severo, e a única pessoa que era a ponte entre a Kendra e os profissionais era o pai. Só que, acreditem se quiserem, o pai dela precisou ficar internado durante a internação dela. Então, começou a ficar muito difícil para os médicos, para a equipe de enfermagem, conseguir ter um tratamento correto, assertivo, com eficiência, para que ela tivesse uma alta o mais rápido possível. E aí, a Jean Rogers lembrou da palestra que ela teve da Maureen e pensou, olha, eu vou perguntar o que é importante para essa paciente. Então, eu vou pegar um papel, sulfite, um monte de canetinha colorida e eu vou perguntar para a Kendra, o que é importante para você? O que é você? E aí ela começou a escrever no papel dela que ela tinha 7 anos, que ela não gostava de medicamento via oral, porque ela poderia morder as pessoas, que ela gostava que as pessoas fizessem cócegas nela, que eles tinham que tomar cuidado que ela conseguiria colocar qualquer coisa na boca, ela podia se asfixiar rápido. E que ela já era super mocinha, né? Ela tinha 7 anos, ela conseguia se vestir sozinha. E então ela colocou esse papel, a Jean Rogers colocou esse papel do lado do leito dela, colou na parede, e aí todo mundo que entrava, ou para fazer algum exame, ou para dar algum medicamento, ou para conversar com a Kendra, eles olhavam esse papel e aí eles conseguiam uma conexão mais fácil com ela. E com isso, o pai dela não precisou ser mais a ponte principal durante a internação dela. E aí, com isso,
o papel da Kendra, né, começou a rodar no mundo inteiro, principalmente nas palestras da Maureen, e isso começou a motivar as pessoas. Então, o movimento mundial começou aí a Escócia é o grande motivador do movimento, eles começaram a espalhar o movimento do que importa para você no mundo. Muito legal, Camila, conhecer, né, a história de como que isso tudo começou, como isso foi motivado. E aí, só fazendo um paralelo, né, com o que a gente vivencia aqui no Brasil, para quem está nos escutando, quando a gente fala desse assunto, acho que é muito importante reforçar que no Brasil, esse assunto de olhar para as pessoas, né, olhar para elas como pessoas, se aproximar, focar no acolhimento, na comunicação, na parceria, no protagonismo, tudo isso que a Camila já trouxe para a gente, ele vem um pouquinho antes, né, desde 2000 ali, principalmente provocado pelo movimento da humanização. E a gente começa a olhar para essa temática, experiência, né, experiência do paciente, experiência das equipes, dos profissionais, principalmente ali a partir de 2012, 2013. Então, Camila, olhando, né, como esses termos eles se unem aí, eles se complementam, né? Então, um pouquinho o cuidado centrado no paciente, a humanização, a experiência do paciente, o cuidado centrado na pessoa. E aí, então, você conta pra gente, né, todo esse histórico de onde surge, então, essas provocações e esse movimento. E aí, como é que isso, então, veio para o Brasil? Você conseguiria contar pra gente, né, como é que foi fazer parte, né, liderando esse movimento no Brasil desde o início? Assim, conta um pouquinho como isso chegou aqui, como isso fez parte da sua trajetória individual, né, também como profissional, como pessoa, os desafios que você teve. Então, conta um pouquinho pra gente como isso veio para o Brasil e como foi fazer parte desse movimento. Eu fico muito feliz de contar essa história, que ela acontece em 2 principais momentos, né? A única certeza que a gente tem da vida é que um dia a gente vai se tornar paciente. Mesmo a gente sentando na cadeira de profissionais de saúde, profissionais que trabalham no serviço de saúde, a gente sabe que algum dia a gente vai ser paciente ou que algum dia a gente vai ser o familiar desse paciente, passar por toda essa experiência, sendo positiva ou negativa. E aí o movimento do que importa para você, ele começa comigo em 2015, quando eu me tornei paciente. Então eu já trabalhava dentro de uma rede de hospitais e eu precisei ficar internada. E eu percebia que era muito difícil a minha comunicação com os profissionais, principalmente porque eles sabiam a área que eu trabalhava e aonde eu trabalhava, né? Tanto que eu escolhi para um hospital que não fazia parte da rede que eu trabalhava. E aí minha chefe da época falou, poxa, por que você não faz um quadrinho igual da Kendra? Porque eu já sabia sobre a história, por intermédio do IHE. Aí eu pensei, bom, vou pegar um papel e uma caneta e vou fazer um quadrinho e eu vou colocar o que eu tenho medo, porque a gente, mesmo trabalhando com isso, a gente tem medo, né, de muitas coisas. E tem coisas que a gente gostaria que tivesse algo mais personalizado, se possível, durante o seu período de internação. Então, beleza, eu fui lá, coloquei meu nome, o que eu gostava, o que eu tinha medo, para que eles pudessem me entender melhor. Então, assim, até é engraçado, super tenho medo de acesso, de agulha, eu tenho bastante medo. Então, eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de paciência comigo. E aí eu pensei, bom, eu vou colocar o meu quadrinho no lugar mais estratégico do meu leito, que tinha uma pia, então, e bem do ladinho da pia tinha um dispenser de álcool gel. Eu falei, eu vou colocar lá, porque todo mundo que entrar no meu quarto vai ter que higienizar as mãos, não é mesmo? A gente fala tanto do Dia Mundial de Higienização de Mãos, o quanto isso é importante. E o meu quadrinho estava bem colorido, tá? Peguei várias canetinhas coloridas e eu vou fazer uma pergunta. Quantos profissionais você acha que olharam para o meu quadrinho e eu coloquei nesse lugar estratégico? Me conta. Eu tenho medo de responder essa tua pergunta. Eu gostaria que muitos tivessem olhado, mas pelo tom do que você trouxe, acho que deve ter sido poucos, né, Camila? Eu também queria saber da Carla quantos profissionais a Carla acha que olharam para o meu quadrinho. Ai, Camila, você comentou, né, 6 dias, a gente entende, né, que são vários turnos,
Eu penso que são algumas pessoas, né? Ou a grande parte delas conseguiu enxergar o seu quadro. E agora eu vou contar para vocês. Dos 6 dias que eu fiquei internada, só um profissional olhou o quadrinho. E agora eu tenho mais uma pergunta. Qual foi o profissional que olhou o meu quadro? Eu acho, Camila, que quem olhou o seu quadro foi o profissional de enfermagem. Na minha opinião, é o que está mais lá perto, né, na beira-leito, no dia a dia, no cuidado. A verdade é que o único profissional que olhou meu quadrinho foi a profissional da limpeza. Ela foi a única que leu. Ela parou e ficou lendo um tempão. E até depois ela bateu um papo comigo. E para mim, como uma profissional da área, eu fiquei muito desapontada. E aí eu comentei com a Maureen, passei o meu quadrinho para ela, contei minha história. E ela falou, preciso contar isso para as pessoas. Me dá o seu quadrinho, eu vou fazer ele rodar aí no mundo comigo. Então, o movimento do Que Importa Pra Você, a primeira paciente do Brasil e da América Latina fui eu. E aí, bom, aí o ano foi passando, né? No ano seguinte, em 2016, eu tinha tirado férias. E quando eu voltei de férias, a minha chefe falou, Camila, o enfermeiro da Escócia, que é o Sean, ele era o chefe da Jane Rogers, ele também é super coligado ao IHI, ficou sabendo do seu quadrinho e aí eles convidaram a rede que eu trabalhava para participar do movimento. E o mais engraçado é que foi assim, eu voltei de férias em maio, meu movimento ele tinha data mundial em junho. E eu falei, ferrou, como é que eu vou fazer 14 hospitais participarem desse movimento, que é no dia 6, o que eu vou fazer? Como ela falou, é super sua cara isso, você foi a primeira paciente a fazer o quadro, toca e bora, vamos ver o que vai acontecer. Então aí eu sentei, acho importante eu falar que sentei junto com o time de comunicação do local que eu trabalhava, que eles são parceiros fundamentais e estratégicos para fazerem o movimento ser disseminado também. E a gente pensou, bom, vamos fazer uma comunicação interna, vamos explicar o que é o movimento e vamos pedir para todo mundo sair perguntando para os pacientes o que era importante para eles. Então foi lá no dia 6 de junho de 2016, todos os profissionais tinham que sair perguntando o que era importante para o paciente. E mandar pra gente ou vídeos, ou textos, ou fotos, explicando o que o paciente respondia para ele. E a gente recebeu muitas histórias. Eu acho que na época foram mais de 400 histórias, se não me engano. E eram, às vezes, assim, respostinhas curtas que a gente recebia. E aí, através dessas respostas, eu comecei a perceber que, primeiro, perguntar o que é importante para a pessoa, né? Então, por exemplo, Marcelo e Carla, o que é importante para você? Durante aquele período de internação ou durante o momento que aquele paciente familiar estão utilizando o serviço de saúde, é um pouco invasivo, né? Eu até queria saber de vocês, vocês se sentiriam um pouco assim invadidos com uma pergunta dessa? Pensando um pouco, sabe? Se for por uma obrigação, né, que o colaborador chega lá e simplesmente me pergunte por perguntar, talvez eu me sinta invadida. Mas se o colaborador criou um vínculo, né, comigo e de fato ele demonstra a preocupação com aquela pergunta, né, com essa pergunta do que importa para mim, eu penso que não. Então, eu diria a você que depende do contexto, né, que ele vai me perguntar e do vínculo que ele criou comigo. Sabe que interessante você me perguntando isso, Camila? Eu acho que a resposta é depende. Sabe do quê? Depende do lugar que eu estiver. Eu acho que tem um contexto por trás disso, né? Depois eu vou te devolver essa pergunta. Que é muito assim, como que as pessoas que estão fazendo parte ali do time de cuidado, elas fazem você se sentir, né? Elas te fazem se sentir à vontade para falar sobre você como pessoa, o que você acredita, quais são os seus valores, né? O que de fato você entende como necessidade? Ou é uma coisa forçada? É uma coisa do tipo, tem ali um espacinho, alguém vem, né? Então eu acho que depende do lugar que você está, né? De como que as pessoas que estão ali naquele ambiente fazem você se sentir à vontade
para falar de você, para trazer essa conversa, né, do que de fato é importante para você. Então a minha resposta é assim, depende. Eu já estive, assim como você, em situação também como paciente e também como familiar de paciente, né? E teve lugares que eu me sentia à vontade para falar sobre esse assunto, para expressar, e teve lugar que eu não via abertura, né? Então eu acho que depende também da cultura daquela instituição que você está inserido, né? Não sei se você concorda. Concordo totalmente. Acho que também tem a parte do jogo de cintura daquele profissional, né? Se ele tem um desenvolvimento para ter empatia, se ele ouve mesmo, se ele acolhe aquela pessoa. Existem, acho que, vários macetes, e vocês entendem isso tão bem quanto eu. E é importante, acho que eu já colocar aqui esse ponto. É possível, sim, desenvolver empatia em profissionais que são um pouco mais travados, então existe uma luz no fim do túnel para isso. E, bom, o que eu queria trazer, né? A gente, então, em 2016 fez isso, né, recapitulando, e eu comecei a receber umas respostas, umas histórias muito lindas, fizeram diferença. Então, teve casamento dentro de hospital, teve pedidos especiais, eu queria só ver o sol, eu queria receber os meus animais, queria comer alguma coisa diferente, mas eu comecei a perceber que o buraco estava muito mais embaixo, porque a gente começou a receber algumas respostas que era importante que um profissional falasse bom dia quando ele entrasse no leito. Isso, para mim, eu acho que essa foi a história que mais me pegou, e eu percebi, eu acho que a gente vai ter que repensar nesse movimento para o ano seguinte. Então, assim, teve uma aderência muito boa. Quero compartilhar com vocês que eu também tive muita resistência mesmo. Mas isso me fez ficar mais forte ainda para disseminar o movimento no local que eu trabalhava e começar a refletir em um ponto que eu quero trazer de reflexão aqui para esse podcast, para quem estiver ouvindo. Quando a gente fala de projetos na área da saúde, a gente sempre quer aquilo 100% para a gente, né? A gente não quer compartilhar com o próximo, ou a gente não quer que nenhum hospital faça isso, por algo, assim, acho que tem um pouco, assim, do ego que a própria área da saúde vive. E aí eu comecei a refletir sobre o meu papel perante esse movimento. Que ele não era um movimento do local que eu trabalhava, que eu estava disseminando, que eu estava fazendo a estratégia. O meu papel perante ao movimento e perante ao meu país, seria eu disseminar ele. Então eu comecei a meio que bater na porta de outros hospitais e de colegas perguntando, posso dar uma palestra aqui? Posso falar de um movimento? E aí eu comecei a disseminar ele dessa forma bem boca a boca e indo em outros hospitais palestrando para ver se eu conseguia mais força. Porque eu sei que existem muitos profissionais, principalmente aqui na Sovrex, que vários associados pensam, né, Marcela e Carla, como a gente pensa, mas tinham pessoas que precisavam ouvir sobre isso. E aí, disseminando o mesmo movimento em 2015, ele começou a tomar mais forma em outras instituições. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa de compartilhar isso com vocês, porque essas outras pessoas foram disseminando, ele foi se tornando um movimento grande aqui no nosso país, fazendo a diferença não só para os pacientes familiares, mas também para os colaboradores. Camila, muito legal, assim, né? Queria te agradecer porque as reflexões e as provocações que você traz, elas são fundamentais. E para mim, né, assim, quando eu escuto as dificuldades que você teve, né, as barreiras, quer dizer, uma coisa que é tão importante e que, ao mesmo tempo, é tão pouco utilizada nas instituições, e você, né, conta essa história pra gente de um lugar que é único, né? Um lugar em que você estava ali inicialmente como paciente e depois você se viu como uma grande oportunidade de, poxa, isso aqui é importante, isso aqui faz diferença para as pessoas. Eu vou usar, então, a experiência que eu tenho, os contatos que eu tenho para tentar levar isso para mais lugares e mais pessoas, né? Porque as pessoas precisam praticar isso, né, no seu dia a dia. Então, levando um pouquinho essa conversa, né, para esse lugar dos desafios que a gente enfrenta, então eu vou fazer primeiro um comentário e depois eu vou te fazer uma outra pergunta. E eu também queria ouvir a opinião da Carla sobre isso, tá, Carla? Então, o primeiro comentário que eu tenho é assim. Então, na minha visão, quando a gente se aproxima, seja de um paciente, seja de um familiar que está ali dentro de, né, um modelo de cuidado, seja num ambiente hospitalar ou no ambiente mais ambulatorial,
ou também quando eu estou falando de me aproximar das pessoas que cuidam do paciente. E eu pergunto para essas pessoas o que importam para elas. Na minha perspectiva, eu estou tentando, primeiro, acessar quais são as expectativas que aquela pessoa tem sobre o cuidado dela. Segundo, eu estou tentando acessar coisas assim, o que é importante para ela no sentido de o que é valor, né? Quais são as coisas que ela acredita, quais são as coisas que ela não abre mão, o que de fato ela entende que são as necessidades prioritárias. Porque eu posso estar pensando que uma coisa é importante para ela, eu estou muito distante daquilo, né? Então, quer dizer, eu estou tentando me aproximar desta pessoa como uma pessoa, o que de fato é importante para ela na sua individualidade. Então, tendo isso como pano de fundo aí, que a Camila já brilhantemente trouxe para a gente como exemplo, eu queria te perguntar, Camila, e também para você, Carla, o que vocês veem hoje no Brasil como desafio, como dificuldade para a gente vivenciar na prática esse movimento, o que importa para você, correlacionando isso com o cuidado centrado na pessoa? Excelente pergunta. Vou dividir ele também em algumas partes. Vou falar primeiro do desafio como champion, do que importa para você. Eu acho que o meu desafio e que me incomoda muito é que as instituições que fazem parte do movimento olham apenas para o mês de junho, olham apenas para a data comemorativa para instigar os profissionais a fazerem essas perguntas entre pacientes ou entre colaboradores, que eu acho legal a gente daqui a pouquinho falar sobre isso, mas isso eu acho que é o maior desafio. Então, o movimento do que importa para você, eu acho que ele, além de um movimento que ele só acontece num mês, eu acho que ele é um manifesto. Ele é um manifesto de algo cultural que precisa ser transformado. Perguntar, como a gente falou agora há pouco, né? A pergunta, o que importa para você, às vezes pode ser um pouco invasiva, às vezes ela pode ser um pouco vaga, até para a pessoa responder. Existem várias formas que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Outras perguntas que você aborda a pessoa e você tem a resposta que você precisa. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio. O movimento do que importa para você, ele tem que ser todo dia. Todo dia é um dia importante para aquela pessoa que você vai fazer a pergunta. E é importante compartilhar com vocês que ele já está espalhado em mais de 50 países. E nesses outros países, principalmente a Escócia, que é o nosso grande modelo, ele acontece normalmente como algo vital dentro do dia a dia da assistência. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio é a resistência. A gente tem os haters, né? Mas é bom ter hater. Vocês não acham que é bom ter hater? Que eu acho que acaba trazendo mais movimento, né? Começa a incomodar mais as pessoas. E o incomodar faz parte de tirar as pessoas da zona de conforto. O mercado de saúde, o nosso ecossistema de saúde acabou se acostumando, principalmente na formação da faculdade, a gente vê que a faculdade ela não ensina a gente a ser humano. Ela não ensina a gente a ser empático. Então, nos deixando numa zona de conforto excelente, que é ter o distanciamento do paciente, ter o distanciamento do seu colega de trabalho. Então, acho que esse é um segundo momento de desafio, que é esses haters, que é muito importante, mas fazer com que eles saiam dessa zona de conforto. É muito confortável a gente falar que eu não posso conversar com o paciente, eu não posso entender o que é importante para aquela pessoa, quais são, como o Marcelo mesmo disse, os valores, as preferências, as crenças, porque eu vou me aproximar e eu vou sofrer. É muito confortável a gente falar sobre isso. Então, o importante é a gente enfrentar esse desafio e sair dessa zona de conforto e se colocar no lugar daquela pessoa, se colocar no sapato do outro. Camila e Marcelo, esse tema é muito, muito bacana, né? Muito gostoso de ouvir a Camila falar, né? Que é uma champion aí do que importa para você. E eu fiquei pensando na questão dos desafios, né, Marcelo, que você nos perguntou. E eu acredito, né, que quando nós olhamos para o ecossistema de saúde, isso precisa ser trabalhado, né, em diversas instâncias. Precisa ser trabalhado com os gestores, né, de onde quer que tenham aí pacientes, quer seja nas instituições de saúde, quer seja nos ambulatórios, quer seja nas clínicas, em diversos, né, setores onde o paciente passa. Isso precisa ser algo que seja valorizado e entendido como importante.
Porque se ficar só no discurso, o vento leva, né? Então, eu acredito que as pessoas precisam viver aquilo. Precisa começar em acreditar que isso é importante, em acreditar que isso faz a diferença, acreditar que é um valor, que é um propósito a ser vivido e a ser disseminado, né? E aí sim, em diversas áreas onde o paciente estiver, esse propósito que é genuíno, esse valor daquilo que o paciente está nos dizendo, aquilo que de fato importa para ele e o que eu, enquanto profissional, preciso estar atento, o quanto eu preciso estar sensível àquilo que o paciente está me dizendo para que eu possa transformar, melhorar, impactar a vida daquele paciente. Então, acho que o grande desafio, pensando aqui, né, em ecossistema de saúde, no Brasil como um todo, e até, né, no mundo, eu penso que isso precisa ser um valor e um propósito. Porque se não tiver propósito, eu acredito que fica como a Camila comentou, é só uma onda que vem no mês de junho e aí isso dissemina quando passa, né, o mês. Então, isso precisa ter uma perenidade. Então, eu acho que é o grande desafio para todos nós. Olha que interessante. Eu vou fazer um comentário agora, assim, vestindo o chapéu aí de profissional de saúde, tá? De médico. O que eu vejo importante, assim? Quando a gente fala de comunicação com o paciente, com a família, comunicação entre os profissionais que estão direta ou indiretamente envolvidos no cuidado com o paciente e com a família, a gente tem várias, né? Isso é assunto aí para um outro encontro, um outro podcast, mas a gente tem vários desafios a serem vencidos, né? O desafio da própria acolhimento, da própria aproximação, da escuta, da empatia, etc. Mas o que eu vejo como importante, que tem relação direta com esse tema que a gente está discutindo aqui hoje? Quando eu me aproximo das pessoas, conhecendo, né, ou querendo conhecer quem elas são como pessoas, e eu começo a entender o que ela acredita, o que ela tem medo, o que ela espera, né? Tudo isso que a gente já falou aqui, que você reforçou e todos nós trouxemos, isso, para mim, é o momento em que a gente se conecta de forma diferente. Então, quando a gente se conecta pela patologia, né, pela doença que a pessoa tem, quem é a Camila? A Camila é uma pneumonia, é uma cirurgia, seja lá o que for, eu levo isso para um lado. Mas se eu me conecto com aquela pessoa de uma forma diferente e eu vou caminhando a minha comunicação para que eu consiga abrir esse espaço, para que ela me traga de fato o que ela acredita, que faz sentido para ela. E aí, fechando aqui o gancho, né? O que importa para ela, eu levo essa relação para um outro lado. Então, eu vejo também como uma estratégia extremamente importante e fundamental, eu diria, né? Para a comunicação, de fato, ser mais acolhedora, assertiva, né? E isso vai ter impacto para várias questões, vai ter impacto tanto na percepção positiva do paciente para aquela relação, para aquele cuidado, como também para os aspectos de qualidade, de segurança e o próprio desfecho do paciente. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se você concorda com isso, e também queria ouvir da Carla qual é a opinião de vocês com relação a esse ponto, né? Como é que isso também contribui para melhorar a comunicação dos profissionais com os pacientes, com os seus familiares, com os seus cuidadores. Marcelo, eu acredito que elas podem participar em primeiro lugar, estando abertas, né, para ouvir, né, estando abertas para entender que, de fato, o que é importante para as pessoas, né, para aquele paciente. Porque, de novo, né, se elas não entenderem o propósito daquilo, né, fica muito superficial, fica muito obrigação. Então, eu acredito que as pessoas precisam querer fazer, as pessoas precisam entender o porquê daquilo e elas genuinamente aplicarem aquilo na prática. Então, começa com ela mesma, né? Dela se auto-perceber, dela se enxergar também, para que ela possa fazer isso com o paciente, né? Então, será que ela sabe quando ela está bem, o que importa para ela, como que ela se auto-percebe, né? Para que ela possa perceber o outro. Então, acho que é um exercício que a pessoa precisa fazer
para que ela possa também vivenciar isso com o outro. A gente tem que pensar que não é só um departamento que tem que tratar disso. Todos os departamentos desse ecossistema, do local que desejar pensar assim diferente e agir diferente, você precisa juntar várias áreas para que pensem em trazer essa comunicação mais empática, mais transparente. E existem várias formas. O que importa para você é apenas, vamos pensar, apenas uma ferramenta para você conseguir desenvolver isso. Mas existem várias ferramentas que você pode utilizar dentro do seu local para desenvolver mais isso. Alguns projetos relacionados a essa temática, um deles é o Hello, My Name Is, que é onde dentro do crachá do profissional tem o nome dele. Quando você for conversar com aquele paciente, você fala, oi, meu nome é. Também eu acho que essa parte de decisões em conjunto, como fala nesse artigo, que é a decisão compartilhada, o paciente também fazer parte da sua decisão, do seu cuidado. E esses projetos, eles fazem muito parte dos 4 princípios do cuidado centrado na pessoa, que eu acho importante a gente trazer quais são os 4 princípios, para quem ainda não conhece. Os 4 princípios do cuidado centrado na pessoa são muito básicos. O primeiro é que a pessoa tem que ser tratada com dignidade, compaixão e respeito. Isso é básico, né? Isso é o que todo mundo deseja dentro de um serviço de saúde. Depois o cuidado ele é personalizado, que fala um pouquinho do que o Marcelo falou, dos valores, entender quem que é essa pessoa. E é o que a gente está falando, que entender quem que é essa pessoa por trás da doença. E aí o cuidado ele é coordenado, então tem aquela coisa da equipe multidisciplinar, todo mundo faz parte daquele cuidado. E o último, que é um dos que eu acho mais importante, é quando o cuidado ele é capacitante. Isso também entra muita parte da comunicação, que é a hora que o meu paciente familiar sair do meu serviço, sair do sistema, sair do meu consultório, estiver alta, ele vai estar dentro da casa dele, ele tem que ser capaz de se cuidar sozinho, de conseguir tomar os medicamentos corretamente. Então, acho que tudo isso faz parte de uma grande estratégia de comunicação, de soft skills, de empatia, para a gente conseguir cada vez mais performar melhor, olhando para aquela pessoa, seja colaborador, seja paciente e família. Muito bom, Camila. E eu já vou pegar o gancho aqui, então, do seu comentário, né? E vou trazer, assim, um paralelo de nós, como sociedade brasileira de experiência do paciente, que cuidado centrado na pessoa. E a minha provocação, ela vai muito no sentido de que, quando a gente fala, né, do cuidado ou das relações de cuidado, a gente fala muito de hospital, né? A gente tem um viés para olhar para isso sobre a ótica do paciente hospitalizado, paciente internado. Só que quando a gente fala de cuidados em saúde, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um ecossistema de saúde que é gigante. Então, assim, uma pequena parcela da vida das pessoas, elas passam dentro de uma estrutura hospitalar, por exemplo, né, de uma internação. A maior parte do cuidado é ela se autocuidando, inclusive na casa dela. É a relação que ela tem com os familiares, é a relação que ela tem no trabalho, enfim. Então, a gente ampliar esse nosso olhar para falar de saúde ou cuidados em saúde para um aspecto um pouquinho menos hospitalocêntrico. Então, como é que a gente olha isso para todos os dispositivos, né, ou tudo que a gente pode ter dentro desse ecossistema de saúde, pensando nas diversas etapas, né, desde a promoção até a prevenção em saúde. Tá demais esse episódio, hein? A gente vai para um break rapidinho e já tá de volta. Curtindo o podcast A Experiência do Paciente da Sobrexp? Tem planos para criar seu próprio podcast e compartilhar conteúdos que façam a diferença na vida do seu cliente? Nós somos da agência Map2B Planejamento, Marketing e Negócios e estamos aqui para te ajudar. Identificamos o tema, criamos o roteiro, gravamos, editamos e até cuidamos das artes e da divulgação nas plataformas mais populares. Bora produzir episódio de podcasts incríveis? Acesse o nosso site www.map2b.com.br e entre em contato com a gente. Tamo de volta. Bora dar sequência, Marcelo? Eu queria fazer uma pergunta para você, Camila, e para você, Carla, né? Então, pensando no papel que a Sobrexp tem ou se propõe
dentro desse ecossistema de saúde, como é que os principais parceiros, como por exemplo, os conselhos profissionais, as associações de pacientes, as sociedades científicas, as instituições de ensino, universidades, o próprio governo, né, governo na esfera municipal, estadual e federal, as entidades certificadoras e acreditadoras, a indústria farmacêutica, as operadoras de saúde. Então, como é que todos esses agentes podem contribuir para o cuidado centrado na pessoa, né, para fazer com que o sistema, de fato, seja centrado nas pessoas, falando aqui de paciente, familiar, mas também falando aqui dos profissionais, e que também elas possam contribuir com esse movimento. Então eu queria escutar um pouquinho de cada uma de vocês, qual que é a opinião de vocês, como é que vocês veem essas entidades, esses parceiros nos ajudando aí a amadurecer o ecossistema de saúde com foco no cuidado centrado na pessoa. Adorei essa provocação, a sua pergunta. Quando a gente fala desses grandes players, como a indústria, entidades certificadoras, as sociedades científicas, associações de pacientes, conselhos, vamos olhar para esses players como pessoas já formadas? Então aqui a gente tem uma instância que o mercado já está empurrando, né, os pacientes, eles já têm uma outra perspectiva, eles têm um outro perfil, e eu fico muito feliz de falar sobre isso, que é a voz do paciente. Então eles estão com muito mais voz, eles querem estar mais envolvidos no seu cuidado, eles estão mais informados do que nunca, eles estão mais dispostos a expressar suas opiniões, as suas necessidades, eles buscam pela personalização do cuidado e do serviço, e o principal, eles têm as expectativas deles cada vez mais crescentes. Então eu fico muito feliz e eu motivo muito a pacientes familiares a buscarem os seus direitos, estarem mais envolvidos e realmente cobrarem esse ecossistema que eu estou dividindo desses players, já que tem pessoas formadas na área, já tem profissionais que estão engajados nisso, para buscarem, para motivarem, para pedirem cada vez mais os seus direitos e a transformação. Então, por que eu quero dividir isso? Aqui a gente está falando de pessoas já formadas, que estão na área ou que estão se envolvendo na área recentemente. Para mim, a principal chave de transformação no nosso país em relação a cuidado centrado na pessoa vai começar dentro das universidades. Por que eu falo isso? Eu já dei algumas aulas, alguns workshops de empatia para algumas faculdades de medicina e para outros profissionais de saúde que desejam aprender mais sobre isso. Em uma dessas aulas que eu dei, era 100% alunos de graduação de medicina, e olha, de 100 alunos, eu até conversei com uma professora médica que estava comigo, que ela que me convidou para dar essa aula, de 100 alunos, sem brincadeira, apenas 3 já, assim, tinham um desenvolvimento total de empatia. E os outros, eles não estavam a fim de ouvir sobre isso, eles não estavam a fim de aprender mais sobre isso. E a faculdade, como eu falei, a minha faculdade de administração hospitalar, ela não me ensinou a ter empatia, ela não me ensinou a pensar em humanização. Então, conversando com outros profissionais, a faculdade não te ensina a pensar nessa pessoa dessa forma, a lidar com a vulnerabilidade, a lidar com o medo, com a dor. A faculdade não te ensina a você ouvir aquela pessoa. Então, a gente não sabe como lidar com as pessoas em momentos emocionalmente frágeis. Então, para mim, a principal transformação começa dentro da faculdade. Eu acho que a grade curricular de profissões que são para trabalhar na área de saúde, tanto na graduação quanto na pós-graduação, precisa ser olhada de uma outra forma, ou com simulação realística, ou com atuações para que os próprios alunos se coloquem no lugar daquela pessoa. E com isso a gente já começa um movimento de uma formação um pouquinho mais redonda para lidar no mercado, e também acaba sendo uma inspiração para profissionais que já estão lá na área, de tipo, olha, esse profissional, ele age de uma forma diferente. Por que eu também não posso pensar dessa forma? Por que eu te falo isso? Tem uma funcionária das EPS, acho muito importante compartilhar isso. Ela é físio e ela trabalha com a gente já há um tempo. E ela estava me contando que, por conta da rotina de trabalho dela, que ela tem que olhar para bastante conteúdo de cuidado centrado na pessoa, ela falou para mim que ela começou a agir diferente com os pacientes dela. Então, ela é uma fisioterapeuta
de cuidado intensivo e ela pensou, nossa, eu nunca pensei em olhar para o paciente daquela forma, apenas tendo acesso a conteúdos de cuidado central na pessoa. Isso que assim, ela já é formada talvez há 20 anos e ainda há tempo dela se modificar. Então, essa instância de universidade, a Sobrexp tem um papel fundamental de motivar, de instigar as universidades do nosso país, de olhar para a grade curricular de uma forma diferente, de uma forma em trazer os princípios do cuidado central na pessoa e como aplicar. E voltando mais uma vez, pensando nesses outros players, prestem atenção no movimento dos pacientes, no movimento dos familiares e o que acontece fora do Brasil. É muito comum fora do Brasil a gente falar de conselho consultivo de pacientes. Por que aqui é tão difícil a gente trazer isso? Por que a gente coloca tanta barreira para trazer o paciente para dentro e ouvir ele, para entregar um serviço mais digno e mais redondo para ele? Então, esses são os meus olhares para que a Sobrexp possa corroborar e muito para o nosso país. Marcelo, primeiro que a Sobrexp tem um papel fundamental, né? Eu acredito muito que a formação dos profissionais ela é de extrema importância. Começa realmente com os alunos, né? Essa formação, esse entendimento, acho que essa mudança também de paradigma, de que cuidado centrado na pessoa é algo que é para florear, é algo que é para, como algumas pessoas já comentaram, né, o abraçar a árvore, e não, né? A mudança da cultura, né, a mudança do entendimento, o porquê daquilo, tudo começa pelo porquê, né? Por que eu preciso ter o cuidado centrado na pessoa? E quando você escolhe trabalhar na área da saúde, né, onde você vai ter contato com pacientes, é o cuidado centrado naquela pessoa, na sua integralidade, na sua individualidade. Então, a formação ela é fundamental. Quando a gente traz, né, para a questão das acreditadoras e das certificadoras, elas são de extrema importância também, porque elas recomendam para as instituições pelas quais receberão lá o selo, serão acreditadas ou certificadas, elas têm um papel fundamental porque elas precisam entender o que também é o cuidado centrado na pessoa e o que é necessário para que aquela instituição ela se organize e ela se planeje para atender aquilo que é recomendado e é esperado de uma instituição que necessite, né, ser trabalhada para receber aí ou alcançar o seu objetivo. Então, o papel da certificadora e da acreditadora também é extremamente importante. E nós, como Sobresp, podemos também ser um influenciador, né, um transformador de conceitos e também de informação para essas empresas. Quando a gente fala de associação, né, sem dúvida nenhuma, são os pacientes que estão lá, são eles que vivem, que já viveram e que já experimentaram de experiências boas e de experiências ruins. Então, nós como Sobresp, né, tê-los também junto conosco, né, e abrindo nossos ouvidos, né, estarmos sensíveis também para aquilo que eles nos colocam e como que nós podemos apoiá-los. Então, uma via de mão dupla, né, é fundamental. Então, os órgãos reguladores também, né? Então a sociedade, com certeza, né? Nós que somos aí membros dessa sociedade, né? E nós aqui entendemos que a oportunidade, né, de trabalharmos muito mais pela nossa saúde no Brasil, pelo ecossistema. Então fica um desafio para nós, né? E fica um estímulo do que mais nós podemos fazer, onde nós podemos melhorar, onde nós podemos alcançar. Então, fica aqui, né, um desafio para todos nós. Nós somos responsáveis por isso. Eu sou responsável, você é responsável, a Camila é responsável em transformar a experiência humana num ecossistema de saúde. Então,
Eu espero que tenha respondido sua pergunta, Marcela. Vocês me permitem, então, fazer aqui um comentário, né, linkando o comentário da Camila, o comentário da Carla, e claro, no papel aqui atual como presidente da Sobrexp, eu concordo com o que vocês trouxeram, e eu vejo muito o nosso papel como um papel, um agente integrador, né, dentro desse ecossistema. De que forma? Onde a gente possa criar esses espaços de escuta, esses espaços de troca de experiência. Então, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, uma ação como essa, né? Um podcast onde as pessoas possam ouvir, se inspirar, né? E entender um pouquinho mais o que significa cada uma dessas coisas na prática, para que ela, individualmente, possa fazer a diferença no local em que ela está. Mas também a gente pode ter isso através de cursos, através de congressos, através de encontros científicos, através de, enfim, vários fóruns aí qualificados para que as pessoas possam compartilhar as suas boas práticas, né? Porque às vezes a gente também fica pensando, poxa vida, como é difícil fazer isso, o lugar que eu tô não vou conseguir, né? Ou na minha prática eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E aí quando você escuta de alguém que está num lugar que, assim, que não tem muito recurso e que tem muitas pessoas até contra, né? Assim, com muitas barreiras com relação a esse movimento da experiência, do cuidado centrado na pessoa, você fala, poxa vida, se essa pessoa conseguiu fazer isso, eu também consigo, né? Então eu acho que compartilhar boas práticas, então criar esses espaços para que as pessoas possam compartilhar o que elas estão fazendo de melhor. Claro, também compartilhar quais são os desafios, o que elas fizeram para superar esses desafios é fundamental. Então eu vejo a Sobrexp como esse agente integrador, que cria esse espaço de conversa, de troca, esse espaço científico, para que a gente possa entender o papel de cada uma desses atores aqui dentro do ecossistema. E eu vou reforçar, eu acho que quem vai ditar esse movimento, de fato, são os pacientes e os familiares, né? Quem, de fato, está no centro, ou deveria estar no centro do ecossistema de saúde. Então, acho que cada vez mais temos que exercitar essa parceria com pacientes e familiares para redesenhar o sistema de saúde com foco nas necessidades de quem utiliza, de fato. E aqui eu vou, então, caminhando para uma pergunta e um comentário final para o nosso podcast, relacionado, então, ao movimento, o que importa para você, que vocês viram aí quanta riqueza, né, de conteúdo e de compartilhamento de práticas a gente teve aqui. Mas a minha pergunta, a minha provocação final, então, aqui para vocês é: como que as pessoas, então, podem participar desse movimento? Marcelo, voltando ao seu comentário anterior, quero trazer novamente isso da barreira. Que algumas pessoas vão ouvir aqui a gente hoje e vão falar, eu não vou conseguir fazer. É muito difícil. Mas eu tenho que gastar dinheiro. Mas é um casamento. Mas é uma alimentação diferente. Eu só acho que o importante o que importa pra você não é sobre grandes coisas, não é sobre gastar dinheiro, mas é sobre criar um elo de compaixão, de empatia e de uma escuta onde você esteja presente, no momento presente, do profissional com o paciente, e principalmente do profissional com o profissional. Porque às vezes o movimento do que importa para você, ele não deve começar com a pergunta do profissional com o paciente familiar, mas sim do profissional com o profissional. Isso é super importante eu ressaltar isso, porque isso foi um ponto que eu percebi. Eu, como líder, eu não posso pedir para o meu profissional perguntar para o paciente, para a família, o que é importante para aquelas pessoas, se eu, como líder, não entendo que uma pessoa da minha equipe precisa sair mais cedo porque alguém da família está doente. Então, o movimento do que importa para você, ele tem que começar daí, da parte de colaborador com colaborador, estabilizando e depois a gente vai para o paciente. Então, qualquer pessoa pode começar o movimento. Você pode começar perguntando para algum colega do seu lado quando é um bom dia, como é que é um bom dia para aquela pessoa. É importante a gente também sempre perguntar: quando você não tá no dia legal, o que faz se o dia não tá legal? E também queria compartilhar aqui com vocês que o movimento do que importa para você, ele tem um site mundial que é www.wmty.world, então whatmatters.you.org, e lá você consegue entrar no formulário, se inscrever, receber artigos, falar com outros champions do mundo
e ter informações. E também eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, para compartilhar com vocês quais são as melhores práticas, as melhores perguntas, quais são as histórias que eu vivi, o que deu certo, o que deu errado, para vocês cada vez mais disseminarem esse movimento. Então, é só você querer. Barreiras a gente sempre vai ter, mas o importante é a gente querer fazer essa transformação. Uma dica fácil que eu posso dar para vocês é: pegue colegas do seu trabalho que tenham o mesmo perfil que você, que tenham esse jogo de cintura, que querem fazer essa mudança. Pega eles para estarem do seu lado, comecem fazendo uma estratégia, se vai começar pelo colaborador, ou se você já tem essa cultura bem estabelecida, comecem pelo paciente. E eu queria deixar aqui também um convite final para as pessoas que estão escutando o nosso podcast, que possam nos acompanhar nas mídias sociais, que também possam entender e conhecer um pouquinho mais o trabalho desse grupo de pessoas aqui que, né, vive diariamente esse desafio de querer, de fato, trabalhar a melhor experiência do paciente, a experiência dos profissionais, né? Então, venha conhecer um pouquinho mais sobre a Sobrexp, entenda o que a gente faz, entenda como a Sobrexp surgiu, quais são os eventos que você pode participar, sendo membro, sendo associado ou não, né? Eu acho que o importante é dizer para vocês que o propósito da Sobrexp é transformar a experiência humana na saúde. E como a gente vai fazer isso, na minha opinião, é só quando a gente, de fato, conseguir reunir o máximo de pessoas possível, né, com diferentes experiências, diferentes perfis, compartilhando os desafios, boas práticas, e aí juntos a gente vai influenciar o ecossistema de saúde com foco no cuidado centrado na pessoa. Então, conheça um pouquinho mais sobre a Sobrexp, conheça os cursos que a gente tem, os nossos eventos, os nossos congressos e venha fazer parte dessa comunidade global com foco na experiência humana na saúde. Que aula esse episódio de hoje! E eu queria muito agradecer a sua participação e por você ter chegado até aqui com a gente nesse episódio. Nele a gente falou sobre a importância de entender cada pessoa em sua individualidade. Contribuição da Sobrexp para o dia 6 de junho, que é conhecido como o Dia Nacional do que Importa para Você. Estiveram conosco nesse episódio o Marcelo Alvarenga, que é presidente da Sobrexp, a Carla Ledo, que é diretora científica da Sobrexp, e a Camila Lorenz, que é diretora de experiência na Zep Strategy. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença, então, da minha querida amiga Camila e minha querida amiga Carla. Foi incrível esse bate-papo com vocês. Espero que as pessoas que estejam aqui nos ouvindo, né, possam compartilhar esse conteúdo e fazer o melhor uso possível. Obrigado. Espero encontrá-lo vocês em breve. Eu que queria agradecer. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu fiquei muito contente de poder compartilhar toda essa história, a gente trocar insights tão bacanas. E queria deixar uma frase. Lembrar para vocês que o Dia Mundial do que Importa para Você é no dia 6 de junho, nesse ano. Mas o mais importante, todo dia é um dia importante para aquela pessoa. Então lembrem de fazer essa pergunta, de abordar os seus colegas de trabalho e os pacientes familiares todos os dias. Muito obrigada. Ai, gente, que delícia, né? Esse bate-papo foi incrível. Marcelo, querido, obrigada. Camila, você é demais, eu sou sua fã. Muito obrigada por compartilhar tanto conosco. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobrexp. Se você curtiu o conteúdo, compartilha na sua rede. E não deixe de favoritar a gente no seu tocador preferido. Assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo por aqui. E se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de responder à enquete desse episódio. A gente quer saber qual aspecto da sua experiência de cuidado de saúde é mais importante para você. Obrigado por hoje e nos vemos no próximo episódio. Bye, bye!